queridos que assistem o canal Versão Dublada, por favor, se inscrevam, meu amor. Não adianta só assistir, tem que se inscrever, viu? Eu adoro os animais e adoro também o trabalho do Igor. Aproximem-se do chapéu seletor e ele irá dizer para qual casa vocês irão. Sensorina, Grifinória, Lufa-Lufa ou Corvinal. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Galera, hoje o episódio vai ser um daqueles episódios incríveis, muitas histórias, muitos trabalhos, muito amor pela profissão. E não tem como não me emocionar, né, nesse início ali, né? Eu lembro que quando eu começo a produzir conteúdo falando sobre dublagem, né, especificamente sobre dublagem, não é sobre cultura pop, não é sobre coisa nerd, não é sobre nada disso, é sobre dublagem, homenagens à dublagem. E é inevitável quando a gente olha pra trás e olha a história da dublagem, né? Pessoas que vieram e produziram, fizeram lá o seu nome de uma maneira honesta, que ensinou pra muita gente, que descobriu muita gente, que aprendeu com muita gente, fez com que hoje, nesse exato momento, agora em 2023, nós temos essa nomenclatura, né? A dublagem de qualidade, dublagem de excelência, a melhor dublagem do mundo. E hoje nós vamos descobrir por que disso tudo, né? É por isso que eu trouxe ela, Lina Rosana. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar no canal. Que isso, a honra é minha. Tudo bem, Igor? Como é que você tá? Tudo certinho? Eu tô bem também, tudo certinho por aqui. Ah, que bom. Versão Dublada. Me conta tudo. Você não tá em cartaz, você tá com a sua peça em cartaz, é isso? Eu também escrevo e é o segundo texto que está sendo montado pelo mesmo casal de atores. Uau! Nossa, pra mim é um filho que sai da gaveta, né? É muito legal você ver a tua ideia, o que você escreveu, ganhar vida no palco. É uma sensação que, enfim, não tem como descrever. É muito legal. Que legal, que legal. E tá em cartaz ainda? Vai ficar durante uma acabou temporada? De estrear. Estreou agora quinta-feira, dia 5, e serão 2 meses de temporada, vai até 2 de julho, no Teatro do Shopping Barra Point, na Barra, que tem a facilidade de ser bem em frente a uma estação do metrô. Então, quem quiser conferir, não precisa de carro, né? Pode ir na tranquilidade do metrô. E é uma comédia despretensiosa para falar das coisas que a gente passa com a tecnologia. O nome do espetáculo é Tecnorrisos e conta com os atores Hélio Zack e Agnes Xavier. Nossa, que incrível. Ouviu, galera? Não percam, hein? Muito legal. Vá ao teatro. E depois, se você for no teatro depois de ter visto esse vídeo, tem rede social? Tem Instagram da peça? Tem o Instagram, tá com esse nome, Tecnorrisos mesmo. É só procurar ali na lupinha que acha. Segue lá, galera. Segue lá. Não, mas é muito legal, né? Já são quase 9 horas. Afinal, cadê o Homer? É tão característico do grande imbecil estragar tudo. Então, quando você faz esse exercício de memória, quando você fecha os olhos e lembra lá do início, lá do pátio, das histórias, das brincadeiras, daquela forma mais artesanal, né? Hoje a gente dubla de casa, né? Tem um a gente vai falar sobre isso. É verdade. O início eu comecei fazendo falinhas super pequenas, ainda no tempo da Telecine, na rua ali perto de Laranjeiras, Rua Alice. Se eu não estou misturando o nome dos estúdios, enfim. E aos poucos é que eu fui ganhando um pouquinho mais de confiança e um belo dia eu estava num momento bem estranho da minha vida e o Valdir Santana me chamou para dublar lá na VTI, onde ele dirigia. E foi assim, eu fui com a cara e com a coragem e comecei a fazer os papéis lá e depois é uma consequência natural, você vai ganhando experiência e acaba indo para outros estúdios. Aí parei na Herbert, que foi uma escola, né, para mim. A memória auditiva naquele pátio, cada voz que eu escutava de filmes que eu, como fã, tinha acompanhado, era emocionante, sim. Nossa, essa palavra é muito bonita, né? Emocionante, porque a dublagem é uma arte, né? É uma profissão que você tem que respeitar, é a postura e tudo mais, é uma profissão, mas também é arte porque é algo que emociona, né? É algo que mexe dentro de um espaço ali, seja afetivo, seja de recordações, de memória, de algo que você passou, a voz que te leva para
para um determinado momento da sua vida, que aquela época foi muito prazerosa, foi muito divertida, né? Tem uma lembrança, assim, essa memória afetiva ela é muito importante e é muito legal também você trazer esse fator de emoção, né? A dublagem é emoção para você? Uma tradução com interpretação tem que ser emocionada, né? A gente faz aquilo com tanta paixão, com tanto amor. Se eu não estou enganada, a Nelly Amaral, uma grande dubladora que me ensinou coisa pra caramba, a Nelly sempre dizia, do portão da Herbert pra dentro, todos somos felizes. E era mais ou menos isso mesmo, a gente ali se divertia, passava mais horas com os colegas de trabalho do que com a nossa família, às vezes, né? Porque eram 6 ou 7 estúdios, já não me lembro bem, e você entrava em um, fazia, saía, ia pro outro, enfim, a gente passava o dia lá, era uma escalação bastante boa, passávamos muitas horas juntos ali no pátio. E recentemente agora, eu tive no Rio para a estreia da peça, nós passamos em frente, dói o coração não ver aquele portão mais, viu? Caramba! É um pedaço da vida da gente que ficou ali, né? Galera, pra quem não sabe, o espaço mais já não existe, né? Teve um incêndio, né? Aí depois eles demoliram, ficou um período sem nada. Agora é outro lugar, né? Outra coisa agora. É um templo, eu não sei de que religião é, mas é um templo, ficou muito bonito. Eu nunca visitei, dizem que lá tem um cantinho de preservação. Sério? Que eles fizeram em função do terreno ter sido da Herbert Richards. Que legal. É uma coisa bacana, se eles realmente fizeram. E tá Sim. bonito, o espaço tá bonito, eles demoliram, construíram uma coisa bastante de bom gosto e tal. E realmente, a frente da Herbert não era nada bonita, era aquele portãozão de ferro e a entrada para a portaria, né, a coisa inicial, era um muro branco e aquele portãozão de ferro, mas pra gente era um palácio, né? Nossa, muitas histórias, né? Igualzinho ao seu pai. Você parece um colegial. Não seria maravilhoso se ele estivesse aqui para ver isso? Nós estamos mesmo aqui! E eu estou me encaixando. Não tem aquela saudação chata. Muito obrigada por me convencer a vir. Eu não teria conseguido sozinha. Eu imagino um dia lá, né? Queria uma máquina do tempo pra passar um dia lá, 24 horas lá. Não precisa nem ser 24 horas, 12 horas tava bom. Já chegava cedo, ficava até mais tarde. Muitas histórias, né? Mas, Igor, quando a gente tá vivendo, a gente não tem a noção da dimensão, né? Imagina. Só depois que acaba que você percebe, puxa, eu fiz parte de uma coisa que tá na cultura, na história cultural do país, né? Aquela coisa da versão brasileira Herbert Richards. Ninguém esquece isso. Todo mundo que teve um pouco de infância na frente da TV marcou aquilo, né? Não, é verdade. Não, você falou tudo. O lance do viver, a gente acaba, né, tão imerso ali nas produções, no dia a dia, na rotina, no acordar, que acaba não percebendo. É isso, né? Inclusive aqui, por exemplo, eu penso muito também no presente. E é sobre isso, né? A gente fica muito imerso. Tô nesse processo de mudança com a minha esposa. Ela já tá lá, já tá há 2 meses lá, então eu tô fazendo essas gravações com todo mundo que porventura já tinha feito convite, por algum motivo a gente não conseguiu gravar. Gravar também com os nossos veteranos, a galera, né? Um Pádua, um Santinha, né? Eu pretendo, né, gravar com todos eles, assim. Isso vai ser maravilhoso. Consegui gravar com Pádua, quero gravar com Santinha ainda. Tem toda a questão também da saúde, né? Também, que tem esse impeditivo no momento. E eu tô vivendo muito agora, sabe? Eu tô muito feliz de estar conversando contigo, mas muito feliz mesmo. E essa sensação que você falou, do só depois que eu vou olhar, que às vezes eu paro assim, realmente, né? Eu tô muito agora, sabe? Eu tô muito contigo aqui agora. Então, quando me perguntam, como é que vai ser lá depois? Você vai gravar de lá? Eu falo, não, eu quero viver agora, sabe? Eu quero esse momento agora. E eu fico buscando, por exemplo, os personagens, assim, porque marcam todo mundo, né? Um personagem marca mais do que o outro, um trabalho marca mais do que um outro, um trabalho que às vezes você faz e você nem imagina que fosse marcar tanto assim. Então, por exemplo, isso acontece muito, né? Você faz lá rapidinho, né? Claro, não de qualquer jeito, mas você faz lá, aí explode, né? Qual que é a sensação de às vezes você ver os fãs assim tão fervorosos e contentes com o seu trabalho de algo que você nem imaginava que fosse explodir tanto? Você quer ver um exemplo? Tem um desenho chamado
Steven Universe. Sim. Esse desenho, eu entrei para fazer a Rose Quartz. E eu não tinha a menor ideia de que ele tivesse esse alcance tão grande. Tem gente que fala nisso até hoje. Outro dia, minha conta do Instagram eu coloquei privada, então volta e meia tem gente que pede para acompanhar e a resposta de um fã, me perdoe que eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala, puxa, obrigado por me aceitar, porque a sua voz de mãe, eu tinha um certo problema na época e tal, e aquilo me ajudou tanto. Olha que loucura, um desenho. Caramba! E a voz da gente, né? Essas coisas são inusitadas, mas acontecem muito. Você fazer um personagem que você, como você falou, não é que você faz batido, mas você não dá muito por ele. E de repente ele cai no gosto das pessoas de uma forma que não é compreensível. É um troço que toca, simplesmente. Sim, é maravilhoso isso. Essa aproximação dos trabalhos com os fãs, isso é incrível, isso é único, é genuíno, sabe? Cansei de você, Popeye. Só há uma pessoa que faz o meu coração balançar e é o Super-Homem. E você, por exemplo, tem boas recordações da época da Olivia Palito? A Olivia eu herdei, assim como a vovó do Piu Piu. Várias atrizes já tinham dublado ela, mas chega uma hora que por um impedimento ou outro, eles pedem novos testes. Sim. E aí eu tava sempre querendo fazer. A vovó do Piu Piu, por exemplo, eu quis fazer porque lembrava muito a minha avó, não na maneira de falar, no vocabulário, né? Aquela coisa de dizer, isso aí é formidável. Ninguém usa mais essa palavra, né? Então, eu pedi para fazer. Na época, o Monjardim, ele que estava dirigindo os desenhos e tal, eu falei, deixa eu fazer. Ele, que é isso, tá maluca? Eu falei, deixa eu fazer uma coisinha caricata e tal. E aí, engraçado que passei no teste. E eu sou a atual vovó do Piu Piu, né? E muito legal. A Olivia foi a mesma coisa. Eu também fiz teste. E durante um bom tempo, eu tive o meu amado Popeye, que era o Orlando Drummond, né? O Brutus era feito pelo Paulo Flores, aquele vozeirão maravilhoso. Foi uma honra. É como eu te falei, no momento que a coisa acontece, você vai galgando e curtindo o trabalho que pinta, mas você não tem noção da dimensão, do alcance de colocar a tua voz em dois personagens de desenho tão icônicos, né? Porque atravessa gerações. É muito legal. Atravessa gerações, exatamente. Reverbera, né? É muito louco isso. Com certeza. Muito legal. Tem como eu te pedir pra fazer a voz da vovó, pedindo pro pessoal se inscrever no versão dublada? Oh, mas é claro, meu amigo. Queridos que assistem o canal Versão Dublada, por favor, se inscrevam, meu amor. Não adianta só assistir, tem que se inscrever, viu? Eu adoro os animais e adoro também o trabalho do Igor. Muito bom, muito bom, muito bom. Genial, genial. Não, e é isso, marca muito, porque tá dentro do espaço do nosso coração, né? O amor não é como o biscoitinho que a gente come o último e acaba. Tenho bastante pra todos, desde que caiba em seu coração. Como podem proteger essa sem vergonha que foi capaz de sequestrar o Carlinhos? E, por exemplo, você tem um carinho especial por toda a franquia do Harry Potter? Eu tenho. Infelizmente, eu sofri um acidente e quebrei a perna de um jeito que eu não podia nem pisar durante 3 meses e aí tiveram que me substituir. Mas os 4 primeiros, eu ganhei a professora Minerva pelas mãos do Peterson, ele que me escalou. Quando eu comecei, todo mundo quando começa, muito novo assim, você tem o que eu chamo de voz de piu-piu. Você bota muita voz na cabeça e você fala levinho e coisa e tal. Aos poucos você vai explorando o diapasão que você pode usar. É divertido você poder criar uma voz de uma senhora de bem mais idade, colocando um pouco de rouquidão na voz, né? Como ela faz lá. A gente tenta fazer a tradução sem jamais entrar na seara da interpretação de quem você está dublando, né? Então, a professora McGonagall, até hoje as pessoas me perguntam, né? Como é que fez? Eu só botei um pouquinho mais de rouquidão na voz, né? Para fazer assim, aproximem-se do chapéu seletor e ele irá dizer para qual casa vocês irão. Sensorina, Grifinória, Lufa-Lufa ou Corvinal. Aliás, Igor, você sabia que as 4 casas de Hogwarts também têm ligações com os 4 elementos? E você sabe o que isso significa? Nada.
Muito bom, genial. Em alguns minutos, vocês vão atravessar essas portas e encontrar seus colegas. Mas antes de tomarem os seus lugares, vão ser selecionados para as suas casas. Elas são Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Aí você falou do Monja, falou do Paulo Flores, essa galera toda, né, que infelizmente não estão mais com a gente, assim. Quem que você, das histórias, assim, que você de cara lembra de momentos bons, de aprendizados, de ouvir, de observar, de estar do lado, assim, dessa galera, ver esses grandes mestres, e hoje você é uma grande mestra também, né? Como é a sensação? É assim. A sensação de você iniciar do lado desses monstros que você só conhecia a voz é agoniante. Eu suava por todos os poros. Porque antigamente a gente dublava junto, né? Na mesma bancada. Hoje, infelizmente, por um lado é bom, a tecnologia ajudou, mas pelo outro você perde o colega de contracenar. Então, o meu início foi muito assim, eu ouvia a voz saindo do lado do colega e tentava não estragar o trabalho dele, né? Mas foi muito legal. O próprio Valdir Santana, quando eu o conheci, eu tinha uma paixão pela voz dele, porque eu tinha assistido Camelot com o Franco Nero, Vanessa Redgrave. Ele fazia o Franco Nero. E aquela voz, meu Deus, aquela história de amor, aquele conto de fadas. Quando eu entrei numa sala e ouvi o Valdir falando, é emoção de fã, é isso que você está falando, né? A gente baqueia. E foi pelas mãos dele que eu te falei, que ele me levou para VTI. Ele dirigia lá. Eu agradeço, tive a oportunidade de agradecer muito a ele em vida por essa chance. Foi uma coisa tipo assim, ou começa agora ou não começa mais, porque eu só fazia coisinhas pequenas, né? E ele me deu a chance. Foi tipo, tá aí com os leões, vamos domar eles ou então sarta fora. Escolhe, e, graças né? a Deus deu chance de continuar, foi bem legal. Que legal, que máximo. É isso, são as nossas histórias, né? Tá marcado no nosso coração, tá marcado na nossa formação, né? Sim. Faz parte, né? Toda essa trajetória, né? É lindo isso, né? Vou lhe dar alguma coisa pra dor, mas aguenta firme. Avise a ortopedia que temos uma fratura exposta. Faz um ATT e meia ampola de morfina e IM. Onde dói mais? Tem alguma história engraçada, alguma história pertinente, assim, dessa época? Porque eu sei que a galera meio que pegava muito no pé, né? Tipo, tinha um bifão gigante quando você ia começar, aí você tinha uma fala bem pequena quando errava, aí as pessoas... Plantão Passou médico. muito por isso? O IR era uma inovação de câmera sem corte. Nós dublávamos todos juntos, né? Numa bancada pequena, todo mundo se espremendo. Éramos às vezes 8 para fazer aqueles receptivos de doença. Então, falava o médico, falava o paciente sofrendo, falava a enfermeira, falava o guarda que levou a pessoa. E era uma loucura, porque todo mundo falava ao mesmo tempo. Um errava, não tinha essa. Tinha que voltar tudo do início, né? Era ao mesmo tempo que angustiante, era um treino maravilhoso para você se localizar ali, né? Atenção, você não pode derrubar o ator que está do teu lado e que fala muito mais que você, né? Sim. Essas histórias realmente são divertidas. Nesse tipo de série, que a gente fazia tudo juntinho assim, tinha que ter gargalhada no meio, porque sempre um que entrava, tadinho, só para dizer assim, eu trouxe o soro, chegava no meio, saía, eu trouxe o choro, entendeu? Porque você fica nervoso. Meu Deus do céu. Hoje não tem mais isso, infelizmente ou felizmente, a gente dubla sozinho, tem tantos canais para depois fazer a mixagem, então você só é responsável por si mesmo. Mas né, quando era assim, todo mundo junto, histórias muitas. Muito bom, gente. Você fala como se tivesse sido um ótimo dia de vendas. Olha pra minha cara! Você ainda acha que foi um ótimo dia de vendas? A dublagem, ela começou muito artesanal, né? Até hoje, claro, mas assim, antigamente era mais ainda, né? Moviola, literalmente, né? Você colava, né? Hoje em dia você pega o celular, você dá um clique, Isso. 2 cliques, cortou. Antigamente não, você cortava mesmo, passava a fita mesmo, dava. Daí veio o loop, né? A gente chamava. Daí veio o loop, isso. Eram os anéis, ou os anéis, como falam aqui em São Paulo, era feito assim, nessa base. A pessoa entrava
entrava de manhã e às vezes saía até de madrugada para terminar o que tinha que fazer. Mas a evolução ajudou muito, né? Hoje em dia, até o sincronismo, você tem uma mãozinha da tecnologia, né? Sim. Mas se não tiver o coração e o sangue junto, não adianta ter máquina, porque não vai. O trabalho fica muito, assim, sem as suas nuances e tal. Você tem que ter a emoção do que está vendo lá e fazer o possível para fazer bonito e não comprometer, né? Isso, não, é exatamente. Não, deixe-o aqui. Hades Dino escolheria qualquer um para isso. Se o rapaz tem valor para ele, talvez também tenha valor para nós. E aí, quando a gente olha lá pro passado, né? Eu fico pensando nessa parte artesanal. E aí a gente olha pro presente. Algum momento você imaginou que um dia você fosse dublar de casa? Olha, a gente tinha esse sonho, né? Um sonho de ficção científica, né? Todo mundo falava isso, mas a pandemia agilizou isso de uma certa forma, porque as pessoas estavam em casa e a demanda por entretenimento aumentou barbaramente. E entretenimento que alcançasse a família inteira. Então, de repente, o casal com 2 filhos adolescentes e vovô e vovó, não dava para ficar tudo no original lendo legenda, se quisessem reunir a família. E aí a gente foi percebendo que as pessoas estavam optando mesmo pelo dublado. Isso aumentou demais o trabalho da gente, mas como não se podia também transitar muito, os estúdios acabaram aceitando que se fizesse isso. E cada um de nós se virou para fazer uma tentativa de fazer um estúdio bom, com uma boa acústica, uma qualidade de equipamento. E hoje realmente você não vê a diferença de fazer isso num estúdio profissional ou num estúdio caseiro. É o que eu estou falando, é só ter cuidado com a qualidade e com a ambiência, para que você não fique parecendo que está dublando dentro de uma lata. Então, facilitou demais. Eu estou morando atualmente em São Paulo, em Campos do Jordão. Quando eu e Marco nos mudamos para cá, a minha intenção era parar de dublar, porque não tinha como você ficar na estrada para dublar em São Paulo ou para dublar no Rio. Com a pandemia a gente voltou. Quer dizer, tudo na vida, mesmo que seja muito ruim, tem um lado bom, né? Claro. E isso possibilitou muito, não só a nós, mas a muitas pessoas, até por problema de mobilidade e tal, voltarem a dublar. Sim. Eu achei fantástico. Eu acho que isso não sai mais, não. Tem muita gente que é contra, que acha que não deve ter, que eu acho uma bobagem. É só uma questão de você privilegiar a qualidade, tanto de som quanto de profissionalismo da coisa, e não tem por que não se perpetuar como mais uma forma de executar o trabalho. Não, mas é muito, muito legal também, eu vejo, né, como algo muito legal, assim, claro, você bem falou, no início da pandemia ali, né, no auge, sem as pessoas saberem o que ia acontecer, se ia ser daqui a uma semana, que ia acabar, 2 semanas, ficou, né, meses, anos em pandemia, a gente não tinha a mínima noção do que ia acontecer, então tá tudo bem ali daquela forma mais, né, improvisada. Hoje não, que nem você bem falou. Hoje precisa ter uma qualidade de áudio bom, precisa ter uma aprovação para não ficar uma coisa muito diferente de um estúdio, né? Tem que investir, né? Tem que ter bom microfone. É claro, se você quer fazer um trabalho com qualidade, não tem como fazer na improvisação. Isso qualquer tipo de trabalho. Sim. Mas o nosso, você não pode ter uma diferença de áudio de quem grava presencialmente para quem grava remotamente. Você tem que ter essa coisa homogênea. Então, se realmente a qualidade do seu trabalho não está legal em função do som, do seu estúdio, enfim, tem que se mexer. E é compreensível que os estúdios não queiram gravar com pessoas que não tenham qualidade do som. E nem deve. É lógico. É uma questão de respeito ao público, né? Claro. É lógico, não pode ter uma coisa que uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, ou que tem som de ambiência. Exatamente. E que bom também que teve essa oportunidade da forma remota, justamente para poder dar oportunidade para você, para o Marco, de poder retornar, ficar ativos, né? É tão mágico quando a gente vai assistir uma produção e vocês estão presentes ali. Obrigada. É uma coisa que realmente veio de surpresa. A gente já tinha a intenção de não fazer mais. Já estava decidido mesmo, né? Ou fazer uma coisa assim, muito eventualmente, tipo um boneco como os do Marco, que são bem marcantes,
antes, né? Claro. Pintou um filme com o Matt Damon, pintou um filme com o Brad Pitt, aí querem ele, tudo bem. Aí a gente fazia o esforço de pegar a estrada e coisa e tal. Mas não dava para fazer como a gente faz agora, que você aceita a tabela de segunda a sexta. Não tinha como fazer. Era muito sacrificado e cada vez que a gente ia, por exemplo, daqui para São Paulo, ainda é mais perto que daqui para o Rio, mas mesmo assim são 3 horas e tal. É uma doideira, né? Não tinha como fazer. E com a pandemia a gente pôde voltar a gravar remotamente e retomar uma coisa que a gente já tinha decidido que não ia mais. Que São bom. as surpresas da vida, as surpresas boas também, graças a Deus. Genial, é isso. O trabalho ficou difícil quando os desenhos ficaram coloridos, mas ainda estou em forma, Ed. Bubu, bidu, Há 3 meses eu não fritava nem ovo. E me conta, vou dizer que é impossível, mas é até beira ali o incômodo perguntar qual que é o seu favorito, qual que é o mais marcante, mas eu quero saber as atrizes, talvez ali um top 3, não sei, de atrizes que você fez esse trabalho e falou assim, uau, saiu transformada do estúdio, né? Em todos os sentidos, né? Porque te exigiu muito, né? Como atriz, como uma dubladora, um trabalho intenso e trabalhos que você assiste e fala assim, caramba, tá ali no meu coração ali. Olha, o número 1 para mim foi fazer a Audrey Hepburn em Bonequinha de Luz. Ali foi meu início. Eu tinha um timbre de voz, na época, muito parecido com o de uma dubladora que eu admirava, chamada Ruth Shelsky. Eu não cheguei a conhecê-la, ela já tinha falecido quando eu entrei. E eu tenho um xodó especial por esse filme, realmente, porque eu considero como se fosse o meu batismo de fogo ali. Ela é doce, ela é louquinha. Ali eu tive que usar o meu lado atriz como nunca e molhei a bancada toda de suor, de tanto nervoso. Mas eu guardo ela no coração. Eu volta e meia eu assisto e digo, gente, de onde eu tirei essa entonação? Porque na hora que você tá no meio ali, no nervoso de querer acertar, é uma coisa que te arrebata mesmo. E quando você vê, eu não conseguia imaginar como eu ia terminar aquele filme. E eu tava dublando com o Elcio Romar, que fazia o George Pepper, e era um cara que eu admirava também, já tinha visto novelas e novelas com ele, então era uma responsabilidade, né? O diretor, nessa época, ficava dentro do estúdio, né? Uma diretora, inclusive, e ela dizia, não vai me derrubar o ator. Putz, se você ouviu um negócio desse, no seu início era terrível. Eu tenho um xodó por ela, assim. Vamos entrando. Nossa, que é isso? Está indo mais rápido que pode. Me lembra de pôr mais açúcar na sua dieta pra te acelerar um pouco. Vai. Amor, que é isso? Você comprou essa camisa? E outra que eu tenho um xodózinho e que todo mundo curte é a Bonnie Hunt. Ela fez o 12 é Demais, 1 e 2, né? Sim. E é um filme tipo Sessão da Tarde, cheio de Muito crianças. Steve Martin, feito pelo Hélio Ribeiro. Enfim, Gênio. foi muito legal poder. Aí sim a gente contracenava, vamos dizer assim, no mesmo Sim, vocês fizeram microfone. juntos nessa época? É, bastante. Que legal. Essa coisa de não me derrubar o ator é justamente porque a gente fazia lado a lado, né? E ele falava, eu tinha uma fala no meio do bife dele, aquela responsabilidade. E o personagem do Steve, né? Do L, ele... É uma metralhadora. Tem hora que ele tinha que improvisar no meio porque o texto traduzido faltava, não batia. E o Hélio é fantástico para improviso, nossa. Ele vestiu o Steve Martin, né? Muito legal mesmo. São trabalhos que a gente marca, a gente assiste, né? E recorda quando a gente liga a televisão e tá passando lá. É algo mágico, assim, de verdade. É algo que marca em todos os sentidos, né? Marca profissionalmente, marca a história, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. E é muito legal, né? Eu suponho que até podia ser, considerando as circunstâncias, já que Calvin e eu somos estranhos no momento. Tem muitos trabalhos seus que eu queria destacar, que eu queria falar aqui, mas assim, eu sei que não dá tempo. Não, só eu tem mais uma. As crianças. Só tem mais uma que é xodó, que é qual? A Roma Downey. Eu fiz uma série chamada Caiu do Céu, né? Sim. Com Nelly fazendo a Anja Chefe. Com Ricardo Schnetzer
fazendo o Anjo da Morte, dirigido a maior parte das vezes pelo José Santana. E a gente se emocionava, as histórias eram muito lindas e a gente se emocionava na bancada, assim. Uma pena que não é uma série que tem, assim, um grande apelo de público, né? Nada explode, não tem tiro, sabe? É tudo com uma mensagem. É uma mensagem, assim, de paz, de amor e tal. É uma coisa que não... Eu acho que hoje em dia talvez tivesse um apelo maior, mas na época que entrou na grade não surtiu muito efeito. O pessoal brincava que depois passou para madrugada para dar apoio aos insones e eu nunca mais vi nem em canal de filmes clássicos, eu nunca mais vi. É uma pena, porque era linda aquela série. E ela era doce, ela fez alguma coisinha a mais depois, mas esse foi o ponto alto da carreira dela, eu acho. Nossa, que demais, gente. Eu não perderia energia tentando imaginar o que acaba de acontecer. Você vai precisar dela para chegar em casa. É muito legal isso, né? Quando você para assim, tipo, você vê um trabalho lá e tá eternizado com a sua voz, mas quando você se recorda daquele trabalho, você olha o exemplo que você deu. Você tava no estúdio e saiu suada, que foi intenso. Isso é muito legal, sabe? É o trabalho da atriz ali sendo colocado em prática da melhor maneira possível. Por que a gente considera a dublagem a melhor do mundo? Qual que é o critério? O critério é esse, sabe? Esse olhar, de entender o que tá na tela, de observar. É quase uma imitação, mas não é imitação, mas é você entender uma velocidade rápida, estratégica, porque você não leva o texto para casa, então você tem que, de uma maneira muito perspicaz, inteligente, observar aquilo que está na tela, trazer isso para você, absorver e colocar em prática com a voz. Pois é, você tocou num assunto interessante aí, a rapidez. Quantas vezes eu converso isso com as pessoas e elas ficam abismadas. A gente não tem o texto antes, a gente não assiste a obra antes. É entrar no estúdio, sentar aqui na frente do microfone e o diretor diz, olha, você vai fazer essa fulana aí, ela é assim assado, no final ela fica feliz ou ela fica infeliz e tal, é isso. Acabou. Essa rapidez que nos outros países eu não acredito que exista. Já me disseram que nos Estados Unidos você vai para um pequeno auditório, assiste o filme ou assiste o desenho, aí o diretor te dá todas as dicas, você consegue sentir o que a atriz está fazendo ali naquele momento, quer dizer, você vai mais preparado. Nós aqui temos essa rapidez de produção e de sacar as coisas, eu acho que não existe em outro país que faça dublagens, não tem. A maioria de nós tem que ser safo. Você chega lá, saca, faz e vambora, porque a dublagem é por hora. Você também não pode ficar horas e horas ali tentando analisar, né? Fazer laboratório. Laboratório quem fez foi o ator lá, a atriz, né? Pois você só... você tem que dar de camaleão ali, não tem jeito. E ali acaba sendo uma peneira também, né? Para os novos dubladores também que tentam entrar. Bom, pelo menos a gente vai para um outro lado aqui agora, mas também tem essa questão também, né? Por que é difícil entrar? Porque a dublagem é difícil, né? Não tem tempo para você ficar perdendo lá. Claro que há diretores que dão oportunidade para os novos talentos e dá essa oportunidade de ensinar também, mas a dublagem é muito velocidade, sabe? É tempo. Não tem margem para você ficar o dia todo para fazer uma coisa simples e tal. Por um lado, isso é ruim do ponto de vista novos talentos, mas por outro lado isso é muito bom, porque também tem essa oportunidade da gente trazer os nossos gigantes, nossos veteranos, e ao observar eles, a gente absorve e aprende. Foi assim que a dublagem foi feita lá atrás, quando não tinha cursos. Perfeito, é isso mesmo, é assim que a gente começava. Mas essa seleção natural, vamos dizer assim, pode parecer cruel, mas tem que haver, porque a renovação é necessária, né, Igor? Tem que ter as vozes dinossáuricas vão parando, vão querendo outras coisas, infelizmente alguns falecem, enfim. Então tem que haver a renovação, isso é óbvio. E ali, nessa hora do vambora, porque não tem muito o que você fazer de firula, nem tem muito tempo para isso, é que você vê quem que pode seguir adiante, quem que realmente não foi feito para aquilo. Mas tem muita gente da nova geração que já está com essa velocidade de berço, em função
evolução até das tecnologias. Então, eu não acredito que hoje em dia seja assim muito difícil você entrar para dublagem. Talvez seja mais difícil porque os elencos aumentaram muito. E apesar de ter muito estúdio trabalhando, muita produção para ser dublada, são elencos enormes. Antigamente, se juntasse Rio e São Paulo, nós éramos 150, 200 pessoas. Hoje eu não sei mais quantas são, não é? Tem muita gente boa entrando no mercado. É questão de você suar, como eu falei, e ganhar o seu espaço, porque as vozes têm que ser renovadas, não tem jeito, isso é da própria necessidade, da própria demanda de tanto filme com gente jovem, então fica a coisa mais difícil fica para quem tem um pouco mais de experiência e eles vão aprendendo na prática, como eu aprendi, como tantos colegas nossos aprenderam. A menos, é claro, que um de vocês tenha passado anos de sua vida estudando com os mestres, dominando as complexidades da alta bruxaria, mas perdoe-me se eu estiver errada. Mudanças fazem parte da nossa vida, né? Ciclos se encerram e novos começam, né? E teve uma época que você, né, junto no Marco, mudaram do Rio de Janeiro, né? Você já falou no início do vídeo, ali no meio do vídeo ali, vocês estão numa cidade no estado de São Paulo, e aí, por consequência, alguns personagens você não deu sequência na dublagem, né? Por conta de não haver a possibilidade ainda de dublar remoto, você chegou a explicar. Você quer falar mais sobre essa parte, assim, porque teve, né, Sobrenatural, o próprio Steven Universe, quer usar essa parte pra explicar pros fãs, galera, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, eu sei que a internet, gente, escutem a Alina agora falando sobre isso. Eu sei que causou estranheza, porque eu não participava de nenhuma rede social, não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha nada. Quando a gente resolveu sair do Rio de Janeiro, com essa intenção de parar, eu tive que falar nos estúdios que eu tinha alguns personagens fixos, como a gente chama, que eu ia precisar ser substituída. O caso da Rowena no Supernatural foi uma coisa terrível, todo mundo começou a atacar a coitada da colega que me substituiu. Teve gente que até postou ali na Rossana morreu, o que será que aconteceu? Que isso? E aí eu fiquei calada, porque eu não participava das redes sociais e eu achei que quem deveria explicar seria o Marco Ribeiro, que era o dono do estúdio, né, e quem me escalou para fazer. E eu deixei na mão dele, coitado, a banana. Ele tentou explicar e coisa e tal. As pessoas ficaram revoltadas com ele porque trocou a voz e coisa e tal. Ele fez um videozinho explicando. Não, gente, a Alina mudou. Eu sei que é muito chato substituição e coisa e tal, mas ele tentou explicar. Mas ficou um mal-estar danado, né? Uma coisa assim, como se eu tivesse largado ou que ele tivesse me substituído a minha revelia. O que aconteceu foi isso, né? A gente... Sabe aquela fase da vida que você entra numa de, eu quero ir pro interior criar galinha? A gente não chegou a criar galinha, mas a gente queria sair da metrópole, sabe? Perfeito. O Marco também é médico, você sabe. Tava muito estressante fazer plantão em emergência de hospital no Rio de Janeiro. Eu tava vendo que a gente tava infeliz e caminhando uma coisa que não era bacana. Então eu falei, vamos peitar e vamos tentar fazer essa mudança. E a gente fez com um cálculo de risco bastante amplo e tal, mas a gente sabia que ia sacrificar um pouco o outro lado, que seria a dublagem. Eu tentei explicar depois, numa entrevista com o próprio Marco, mas eu sei que eu magoei os fãs da série. O Steven Universe foi a mesma coisa, eu precisei sair. Aos poucos as pessoas foram compreendendo porque voltaram a ouvir a minha voz. Então, opa, falecer não faleceu. Mas eu tive que explicar. Eu tive que explicar que não foi por maldade, foi por uma opção de vida e eu tive que abrir mão. Né? E você tá certa. É isso. Tá vendo, galera? Calma, respira. Nós, Morlocks, somos banidos. Mutantes deformados demais e de má aparência para passarem por humanos no mundo da superfície. Ao contrário de você, não temos outra escolha se não vivermos aqui longe daqueles que nos temem. A AIDS é uma epidemia terrível que vem atacando o nosso planeta. Mas duas coisas a tornam ainda pior. A ignorância e o medo. São muitos personagens, né? O Patrulha das Crianças, tem o do X-Men também. São muitos trabalhos. Não vai dar pra gente falar de todos. Provavelmente você nem lembra de Nossa, 10% de tudo que você vê. Isso é verdade. Tem muita coisa que eu esqueci. Mas tem outra de animação que eu acho fantástica, que é a Gaia, do Capitão Planeta. Nossa! Que veio com uma mensagem de meio ambiente, numa época que os desenhos estavam sempre indo pra violência e coisa e tal. É um desenho
desenho muito bacana, eu guardo com bastante boa memória e era muito divertido fazer com o Ricardo Schnetzer, fazendo aquele grito dele, Capitão Planeta, era muito divertido. Muito bom, muito bom. Foram muitos, né? Formiguinha, Z, teve o Procurando Dory também, né? Muitos trabalhos. Meu Malvado favorito. Não vou lembrar de todos também, mas assim, são muitos trabalhos assim que marcam, contam história, né? Que educam, né? A dublagem também tem esse papel de forma indireta, né? Porque o papel da dublagem não é esse, mas de uma forma indireta também educa, motiva, traz esse lado de zelo, de cuidado com o próximo, de companheirismo, e isso, a sua voz, ela tá registrada no coração de milhões de pessoas. Obrigada, obrigada. É muito legal, a gente vai embora e a voz fica aí, né? Temos tantos colegas queridos que já partiram e volta e meia você liga a TV, eles estão lá mostrando através da voz o talento. É um registro que ninguém tira, né? Ninguém e também tira. não tira da memória auditiva do público. Claro, isso é mágico. Isso é mágico. É o nosso maior presente, digamos assim, né? É o legado. Sim, todo mundo quer deixar alguma coisa de bom, né? Eu estive viajando e estou assim, toda suja. Eu sou a Princesa Bala. Ok. Vamos fingir que somos as outras crianças. Lina, eu só queria mesmo te agradecer, porque, assim, por mim, se me deixar aqui, a gente vai ficar horas conversando, horas e horas e horas. Tô muito feliz, sabe? Tô muito, muito feliz, muito contente, muito honrado de você ter aceitado o convite. Foi muito bom. Obrigado. A gente tentou tantas vezes, finalmente conseguiu, né? Deu certo. Isso deu aí. certo. Eu te desejo Muito tudo de bom na sua nova etapa de vida aí. Deve ser uma doideira mudar de país. A gente descartou de cara porque a gente não ia ter esse peito todo, essa coragem toda, mas eu admiro e dou maior força. Que seja feliz. Obrigado. E quando vocês forem para a Alemanha, visitem a gente. Ok, pode deixar, a gente vai. Maravilha. Galera, vocês que estão assistindo o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem uma mensagem carinhosa para a Lina também. Tenho certeza que ela vai adorar. Segue todas as redes sociais, segue a rede social da peça dela, segue a rede social dela. Todas as redes sociais eu vou deixar na descrição. Então, se você estiver assistindo pelo celular, baixa o celular assim, vira aqui, aumentar a descrição, clica no link, já vai direto, já segue. Se você estiver assistindo pelo computador, a mesma coisa, só clicar e vai direto para lá. Se você estiver assistindo na televisão, que eu sei que tem uma galera que assiste pela televisão, eu sou um deles, pega o celular, conforme eu tô falando ali, vai no vídeo também, aí já deixa 2 likes no vídeo, tá bom, gente? Vai ser muito legal. Ó, se inscreva no canal. Lina, minha querida, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, valeu mesmo, foi bom a gente conseguir finalmente bater esse papo. Maravilhosa. Galera, ó, já sabem, hein? Versão dublada, fui!